sol amarelo pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo foi Deus. Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida. Pintou minha vida. Sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? Nós temos uma história em Cristo e Deus está pintando através da cruz, através do sangue, uma história de honra, de conquista. Eu profetizo esta unção na tua vida, um recomeço debaixo de uma unção profética, onde aquilo que Deus fará em nome de Jesus vai te surpreender, meu querido e minha querida. Com todo o temor, com todo o tremor do meu coração, nós adentramos a tua casa para te abençoar e abençoar exatamente aquilo que Deus define como destino, como propósito. Pai, nós te amamos por tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vem com o teu sangue sobre as nossas vidas, nos purifica e nos dê ousadia, autoridade. Nos dê, Senhor, graça, nos dê confiança para nos achegarmos diante do trono da graça e recebermos exatamente aquilo que é nosso direito em Cristo Jesus. Que nesta noite haja maravilhas, que haja cura, que haja livramento, que haja restituição, que haja favor, que haja um romper profético, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, que essa vontade seja estabelecida na terra, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso coração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a unção que provê, a unção que traz um rompimento nas finanças. Pai nosso, nós queremos essa graça em nossas vidas, em nossa casa, em nosso trabalho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas iniquidades, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal, de toda praga, de todo vírus, de todo medo, de todo pecado oculto, de todo temor, de todo tremor humano, pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua família. Que o favor do Rei seja liberado. Eu profetizo em nome de Jesus algo novo. Eu profetizo romper na tua vida. Eu profetizo experiência profunda com o céu, céu aberto sobre a sua cabeça. Compartilhe com seus amigos, seus vizinhos. Cremos de todo o nosso coração que Deus vai te tocar nesta noite. Vem Espírito Santo com poder e glória, Pai. Toca Espírito Santo, toca Espírito Santo. Enche o coração dos teus filhos de ousadia em fé. Enche o coração dos teus filhos, Senhor, de uma fé genuína, através da revelação da tua palavra, Pai. Eu os abençoo com muita alegria, com muito temor, com muita confiança. Nós adentramos a tua casa para te abençoar. Deus falou muito no meu coração hoje pela manhã, através da palavra. Ontem à noite eu quero compartilhar algo do coração de Deus, que já ministrou no meu coração, para o teu coração. Andar em fé, o romper em fé, a atitude em fé, a visão em fé, para que nós possamos verdadeiramente nos posicionarmos da maneira certa, confessarmos com a nossa boca da maneira certa e agirmos da maneira certa. Quero que você abra a tua palavra, por favor, em Mateus, capítulo 14, versículo 23, um texto que mexeu muito no meu coração, falou muito comigo ontem à noite, e eu sei que Deus também vai falar com você. O tema que eu quero compartilhar, andar em fé. Eu vejo a necessidade de nós alimentarmos o nosso coração e aprendermos a cada dia sobre essa palavra maravilhosa, que é a chave não somente para termos os benefícios da cruz, os benefícios do reino de Deus, mas é a chave para nós agradarmos o coração de Deus. Esta é a chave, essa pequena palavra fé é a chave para nós recebermos, retermos, viver o sobrenatural, andar com o céu aberto, ter o recomeço de uma maneira certa, nos posicionarmos da maneira certa, confessarmos da maneira certa, mas é a chave para nós agradarmos o coração de Deus. Homens que andaram com Deus através desse estilo de vida, fé, o crer, o acreditar, uma confiança genuína, uma confiança através de uma entrega total. E o texto básico que queremos compartilhar, Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ele só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das
caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o andar de Jesus sobre as águas, sobre o mar revolto, o caminhar sobre as águas, assustaram-se, a ponto de alguns dizer: é um fantasma, e gritaram com medo. Com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: ei, tenha bom ânimo, sou eu, não tenho medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, uau! Esse texto me empolga. Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento contrário, a força do vento, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando essa palavra entrou no meu coração, lendo ontem no meu devocional e hoje pela manhã, Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Meu Deus, eu fiquei imaginando a cena, porque na verdade, há muitos anos indo a Israel, eu conheço ali o Mar da Galileia, e nós tivemos uma grande experiência, uma de nossas viagens, experimentamos o que é uma tempestade no Mar da Galileia. Experimentamos isto, foi algo inesperado, que ninguém imaginava, ninguém esperava, que ficou 2 dias ali fechado após o que aconteceu naquele momento. E nós experimentamos isto. Experimentamos a fúria do mar, do vento, granizos, chuva de pedra. É um cenário que eu fiquei imaginando. Mas essa palavra que Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe, o coração de Deus, ele se entristece ao ver em nós uma atitude de não confiar, uma atitude de insegurança ao se entregar totalmente a Ele e se render e confiar naquilo que Ele disse, a palavra que foi lançada da sua boca. Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia do teu coração, do meu coração, dos meus filhos, dos teus filhos, de nós, seres humanos, chamados para servi-lo. E a dimensão desse reino, a grandeza desse reino manifesta, é algo que não pode ser vivenciado, presenciado, não pode ser contemplado por a carne humana simplesmente. Temos que ter esse espírito de fé, essa confiança, essa certeza, principalmente nesses dias onde Deus está nos chamando para uma atitude em fé, uma visão em fé, confessarmos com a nossa boca uma palavra em fé, gerada no lugar secreto, no local íntimo, em nossas entranhas, para que possamos nos posicionar. Na escola de oração que nós ensinamos, falamos sobre a oração do tabernáculo e o local santo, onde as pessoas entravam no local santo, o sacerdote, a primeira coisa que ele visualizava
era o candelabro, o relacionamento com o Espírito de Deus, para que enchesse o seu coração de ousadia, para que ele pudesse chegar na mesa da propiciação e comer do pão, comer da palavra. E ao comer da palavra, a penúltima peça do lugar santo, antes de entrar no Santíssimo, era o incensário, a adoração genuína, da intimidade, da palavra revelada e da confissão em fé, através de uma atitude de adoração, para tocarmos o coração de Deus, para agradarmos o coração de Deus. Estamos aprendendo como andar no Espírito, e esta é uma chave violenta, andar em fé. E é uma chave violenta para que haja um recomeço, um romper em nossas vidas, áreas que há necessidade de uma intervenção, de um romper, de uma postura, de uma atitude, de uma visão, de uma palavra. O que nós precisamos é ter uma palavra gerada em nossas entranhas, para que possamos andar sobre esta palavra, caminhar em fé sobre esta palavra, acreditar em fé naquilo que ele disse no lugar íntimo, no lugar secreto. E esse texto é maravilhoso. Esse texto fala alguns princípios que eu quero compartilhar, comentar, ministrar. O primeiro princípio, há uma necessidade de termos uma palavra. Isso é fundamental. Uma palavra liberada da boca de Deus para o nosso coração, diante de uma adversidade, dificuldade ou circunstância que estamos passando. Segundo o princípio que nós vamos ver nesse texto, ao receber a palavra, agirmos em concordância com a palavra revelada. Agir em fé e confessar em fé, para que possamos verdadeiramente agradar o coração de Deus, engrandecer o coração dele, e não ouvir o que Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? E se você ver o contexto aqui, todos os discípulos, nenhum deles andou sobre as águas, somente Pedro. E para Pedro, que foi ousado, Jesus disse essa palavra para os outros discípulos e nem falou mais nada, porque não mexeu com o coração de Deus. Sabe, as nossas atitudes mexem com o coração de Deus, e Deus quer que eu e você façamos exatamente isto, não tentar Deus, mas obtermos uma palavra da sua própria boca e acreditarmos nessa palavra. Mas antes de comentar esses 3 pontos específicos, eu quero compartilhar algo interessante nesse texto, porque os evangelhos falam exatamente a mesma coisa, mas o livro de Marcos fala uma palavra a mais. Ele disse que Jesus dá uma ordem aos discípulos para atravessar o mar da Galileia e ir para Tiberíades, atravessar o mar. Eles estavam em obediência à palavra, estavam em obediência à palavra que Jesus liberou para que eles pudessem atravessar o mar. Mateus não fala isto, mas Marcos fala isto. E ao atravessar o mar, a Bíblia diz, aqui em Mateus capítulo 23, e tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus gostava de ficar sozinho com Deus, mas eu quero só comentar algo interessante nesse texto. Esse ficar à parte, a sós com Deus,
levou de 9 a 12 horas. No mínimo 9 horas. No máximo 12 horas. Mas entre 9 e 12 horas foi o tempo a sós que Jesus ficou em oração. E a Bíblia diz, é muito clara sobre isso. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma palavra liberada por ele, eles estavam obedecendo, mas havia uma oposição violenta. O vento contrário. Sempre haverá oposição, meu querido, sempre haverá o inferno se levantando para tentar abortar a tua atitude de obedecer aquilo que ele está dizendo. O inferno não quer que você obedeça, porque ele sabe que o princípio da obediência gera a bênção. E como opositor, ele se levantará para tentar inibir. E como eu disse, nós enfrentamos ali no Mar Galileia uma tempestade. E todos ficaram desesperados, até os marinheiros ficaram desesperados. Eu posso imaginar a atitude dos discípulos em desespero, porque foi algo de repente. O vento se levantou, as ondas se levantaram, algo de repente, eles estavam apavorados, como nós também ficamos apavorados, porque os marinheiros que estão acostumados estavam apavorados. Foi algo inesperado, de repente aconteceu. E nós sabemos exatamente o que aconteceu ali. O vento contrário, uma oposição. Mas Jesus estava em oração. E já estava tempo em oração. Pois a Bíblia diz, mas a quarta vigília da noite, entre 3 da manhã às 6 da manhã, quarta vigília da noite. A noite, no horário dos judeus na época, se dividiria em 4 vigílias. Das 6 às 9 a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã a terceira vigília, e das 3 da manhã às 6 da manhã a quarta vigília. Jesus começou a orar às 6 da tarde, quarta vigília, entre 3 da manhã, às 6 da manhã, ele estava andando sobre as águas, depois de quase 12 horas de oração, entre 9 e 12 horas de oração. Aí que entra essa dimensão do sobrenatural, do crer, do se posicionar, onde a presença está borbulhando o nosso coração, aquecendo o nosso espírito. E Jesus andou sobre as águas não como Deus, ele andou como homem, debaixo de uma voz, de comando, debaixo de uma direção, debaixo de uma convicção, debaixo de uma ousadia, debaixo de um estilo de vida que nós podemos andar, sim, sobre qualquer vento contrário, qualquer adversidade. Ele nos deu exemplo, repreendeu Pedro por começar e não terminar. Essa atitude de andar sobre qualquer vento contrário, sobre qualquer tempestade da vida, é algo fundamental para que nós possamos experimentar o que nós temos pregado e ensinado, viver com o céu aberto, viver através de um andar no sobrenatural, não no natural, mas no sobrenatural. Como Moisés, que teve encontro pessoal com Deus, Deus lhe disse: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Deus queria que Moisés andasse nesse estilo de vida, viver a linguagem do reino, viver a linguagem de um reino presente, que não é o natural, é o sobrenatural. E temos ministrado e ensinado isto. Se você gastar tempo com Ele, tempo a sós com Ele, a palavra será liberada. E não somente a palavra, mas
a convicção de se apegar a essa palavra para que você possa ser conduzido do outro lado do mar, num porto seguro, onde Jesus vai estar presente, nos ensinando a andar sobre as águas e confiar nesse estilo de vida, confiar nesse andar. Que andar? O andar do sobrenatural, o andar do romper, o andar em fé, olhando para Ele, confiando nele, não no vento contrário, não no cochicho do inferno, não no sintoma, na circunstância. E eu vejo a necessidade nesses dias, se eu e você desejamos algo novo, um recomeço, reestruturarmos um novo estilo, onde Deus, o Pai, está nos chamando, nesse tempo de pandemia, vivermos esse estilo de vida, andar em fé, caminhar em fé. Como é importante olhar para Ele, como é importante termos a palavra, como é importante acreditarmos na palavra. Os discípulos ficaram atemorizados, porque eles viram Jesus andando sobre as águas, sobre aquele mar revolto, e para eles, diz o texto, que eles pensavam que era um fantasma. E para muitos, o agir de Deus é tão violento que assusta. A linguagem do céu assusta. Eu vou dizer novamente, a linguagem do céu assusta, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, é loucura, não tem lógica. Quando Jesus chega no templo, existe ali um cego de nascença, ele gospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos do cego e fala assim, vai lavar-se no tanque de Siloé. Não tem lógica isto, não tem lógica, não tem lógica. Porque as coisas de Deus não há lógica humana. Por isso as pessoas estão desesperadas, como os discípulos, pensando que é um fantasma. Eles não estão acostumados com a manifestação do reino. E nesse tempo eu tenho orado por isto, clamado diante de Deus por isto, para que nos dê sensibilidade, para discernir o agir dele, da maneira dele, o efetuar a palavra pelo qual nós necessitamos de ter em nosso coração. Como João Batista, ele tinha a palavra, nós precisamos ter uma palavra específica, cirúrgica. Você precisa ter uma palavra para o teu casamento, para o teu trabalho, para a tua empresa, para os teus negócios. Para esses dias onde a Bíblia diz que nos últimos dias nós iríamos experimentar dias difíceis. E é o que nós estamos vendo. Mas dias difíceis não se iguala com a ira de Deus que virá. A ira de Deus é uma coisa. Dias difíceis que nós estamos enfrentando é outra coisa. Quando a ira de Deus se manifestar, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Mas dias difíceis nós podemos ter o escape. Nós podemos ter a palavra. Nós podemos confiar na palavra. Nós podemos andar, entenda, através da revelação da palavra, dirigidos pelo Espírito, debaixo, entenda, desse alimento genuíno, dessa chave genuína que é a fé, a confiança, a entrega, a certeza. E eles pensavam que era um fantasma, estavam cheios de medo. Essa é a palavra, medo. E o inimigo número 1 da fé é o medo. Porque se o medo entra, a fé sai.
E o inimigo sabe disto. E ele fará de tudo, como fez esse texto, colocando um vento contrário, uma tempestade, uma adversidade, para que os discípulos não chegassem do outro lado, segundo a ordem dada por Jesus. Mas andando sobre as águas, Jesus veio ao socorro deles, para que houvesse uma intervenção sobrenatural, para que houvesse a manifestação da glória. E Deus permitiu que os discípulos visualizassem isto, porque era o estilo de vida que Deus quer que eu e você possamos contemplar, viver, vivenciar em qualquer área, em qualquer situação financeira, emocional, sentimental, física. Nós podemos sim andar, nós podemos sim viver o sobrenatural, nós podemos sim andar em fé, caminhar em fé. E o segredo está aqui. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. E os discípulos gritavam com medo, pensando que era um fantasma. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Ei, tenha bom ânimo, aquiete o coração, sou eu, não temais. Eu vim para socorrer vocês, para libertar vocês, para ensiná-los a linguagem do meu reino. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. Aqui está o segredo. Aqui está a chave para que nós possamos andar sobre qualquer adversidade da vida, qualquer. Jesus, como homem, depois de quase 12 horas de oração, o mínimo 9 horas, ele estava andando sobre as águas, tranquilo, andando sobre as águas, confiante, andando sobre as águas, e todos estavam vendo isto. E agora Pedro viu, ele foi ousado, ele aceitou o desafio. Se ele pode, eu posso. Sabe, isso é muito importante. Jesus, ele disse assim em João 14: em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores, porque eu vou ao Pai e enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai conduzi-los à verdade que eu estou ensinando a vocês. É possível andar? Sim, é possível. É possível reconstruir? Sim, é possível. É possível saborear, experimentar o sobrenatural? É possível. É possível experimentarmos um milagre que vai engrandecer o nome de Deus? É possível. E aqui está a chave. Pedro disse: se és tu, deixa-me ir contigo. E Jesus deu uma palavra rema, uma palavra específica para o momento específico. E é muito importante você entender isto, compreender que na Bíblia existe o Logos de Deus, o Logos de Deus, o Logos, a revelação da palavra. Mas dentro do Logos existe o rema, a palavra específica para o momento específico, liberada no local secreto, no local de intimidade, no local do confronto, do relacionamento com Ele, onde você não olha mais para o vento, para a adversidade, você não crê que é um fantasma, é Ele que veio para me socorrer. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra?
para que eu possa andar em fé. E andar em fé não é simplesmente uma vida emotiva. Andar em fé é andar debaixo de uma palavra revelada nas minhas entranhas, que queima no meu coração, que faz com que eu possa viver a linguagem desse reino, que é o sobrenatural, viver com o céu aberto, onde as pessoas ficarão assustadas com teu estilo de vida, com tua ousadia, porque existe uma palavra. Existe uma palavra que queima no meu coração. E eu creio de todo o meu coração que esta é a palavra, um recomeço, debaixo de uma unção, de uma experiência, de algo novo, mesmo com ventos contrários, mesmo com o mar revolto, nós podemos sim andar e ter experiências reais com Ele, porque Ele vai estar conosco, do nosso lado, nos encher de ânimo, de esperança, porque Deus tem para fazer coisas grandes, gloriosas através de você, através de mim. Nós somos especiais, nosso chamado, a nossa vocação é especial. Creia nisso de todo o teu coração. E qual é a palavra que saiu da boca de Jesus? Vem, Pedro, venha, você pode. Venha, você pode. Nós podemos sim. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco. Eu fiquei imaginando esta cena, meu Deus. O mar revolto, o barco balançando, os marinheiros ali, os discípulos desesperados. Como nós vimos aquela cena, meu Deus. Nós presenciamos isto. Nós presenciamos isto. E sabemos o que é isto. E eu fiquei imaginando Pedro saindo do barco. E começou a andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas. Muitos podem falar, mas Pedro afundou. Sim, mas ele teve ousadia, atitude. E a fé é isto. Nós precisamos ter uma palavra. E não somente ter uma palavra, mas confessarmos esta palavra. Se é o Senhor, deixa eu ter contigo. Deixa eu caminhar como o Senhor está caminhando. Precisamos ter a palavra. Acreditar na palavra. Confessar essa palavra. E agirmos em comunhão aquilo que nós estamos confessando e crendo. E Pedro saiu e começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que de repente ele tirou os olhos de Jesus. Esse é o erro. Esse é o erro de muitos. Este é o erro de muitos. Tirar os olhos dele, da sua palavra. Tirar os seus olhos de uma confiança que ele já revelou. Ele já revelou a sua palavra. Como muitos não entendem a obra expiatória de Cristo. Quando Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 3, ali uma revelação tremenda, uma atitude em fé daquilo que ele já fez, daquilo que ele já falou, daquilo que ele já ministrou, daquilo que o preço já foi pago. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Nós já somos abençoados. E nós precisamos acreditar nisto, crer nisto, nos posicionarmos da maneira certa para recebermos da maneira certa, porque muitos não recebem porque não sabem receber. Porque muitos não recebem porque não crê da maneira certa, não confessa da maneira certa, não age da maneira certa,
não visualizam da maneira certa e não tem uma palavra específica. Tem o conhecimento do Logos, mas naquela situação, naquela circunstância, há necessidade de nos apegarmos a uma palavra. Todos os anos, quando nós vamos em Israel, nós investimos para levar profetas para profetizar no nosso coração através de uma revelação em locais específicos em Israel, uma palavra e um projeto para o ano seguinte. E ano após ano nós temos experimentado isto, e esse ano não será diferente. E eu quero desafiar você a acreditar no que eu estou dizendo. Nós vamos orar, estamos orando especificamente. Eu quero apresentar teu projeto de vida. E quando se fala projeto de vida, muitos não entendem. Simplesmente sintonizar o teu coração com o coração de Deus para andarmos sobre as águas, andarmos diante de um vento contrário através de uma palavra específica. Porque Deus já nos deu essa palavra ao vencedor. Ao vencedor. Eu preciso caminhar debaixo desta revelação. Mais do que vencedor. O meu alvo é a eternidade. Meu propósito de existência é a eternidade em Cristo. Se esperarmos em Deus somente neste mundo, seremos os mais miseráveis dos homens. A nossa visão tem que ser eternidade. E a Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode roubar o tesouro que está dentro de nós, que é o selo, o penhor da sua herança. Somos herança dele, marcados pelo seu Espírito. E se isso não aconteceu com você ainda, meu querido, eis o tempo oportuno para a salvação. Abra o teu coração, entrega o teu coração para ele. Ele vai falar com você e te dar ousadia para que você possa andar. Vem, Pedro. Mas o medo, de repente, abortou aquela fé, abortou aquela ousadia, abortou aquela atitude que só ele teve. Os demais ficaram acuados, mas ele teve uma atitude ousada em fé. Mas de repente o medo, diz a palavra é muito clara, diz aqui, versículo 30, mas sentindo, sentimento, a emoção, que é o inimigo da fé, o vento contrário, o vento forte, teve medo. E imediatamente, quando ele teve medo, ele começou a afundar. Imediatamente. Tirou os olhos, sentiu o vento contrário, acreditou no vento, acreditou no medo, acreditou no cochicho do inferno, afundou imediatamente, diz a palavra, a ponto de clamar para que o Senhor trouxesse uma intervenção. E Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe intervenção no clamor de Pedro, no clamor. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o salvou. Mas, voltando àquilo que mexeu comigo, versículo 31, e logo Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso mexeu comigo. Espero que mexa com você. Não importa muitas vezes o que estamos fazendo e achamos que estamos o máximo, andando como Pedro. Mas Jesus lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque na verdade a fé no coração de Pedro deveria estar: escute o que o Espírito de Deus diz.
crescendo a cada dia, porque ele compartilhava sua vida com Cristo. Cristo compartilhava sua vida com ele. Quando Jesus conta uma parábola e fala que a fé é como um grão de mostarda que é plantada e se torna a maior das hortaliças. E se você pegar um grãozinho de mostarda, é insignificante, mas quando você planta, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. A fé tem que crescer. Não podemos ficar minguando a fé. E o crescer em fé é necessário. O alimentar a fé é necessário para que nós possamos andar. Entenda como o tema dessa ministração: andar em fé, agir em fé, viver em fé, declarar em fé, se posicionar em fé. Agora, quando se fala fé, muitos não entendem essa palavra fé. Que é fé? Algo amargoso? Fé? Fel? Não. Fé é simplesmente a moeda de um país chamado céu. Fé é simplesmente confiar. Fé é simplesmente acreditar. Mesmo que os seus olhos naturais não estejam visualizando, mas os seus olhos espirituais há necessidade de visualizar, ter a visão certa através da palavra revelada, ter a atitude certa através da palavra liberada, agir em fé através da palavra liberada e revelada. Vem, Pedro. Quando eu li esse texto, homem de pequena fé, por que duvidastes? E imediatamente, Deus me levou num texto que está em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. E imediatamente veio esse texto no meu coração. E olha o que diz este texto: se te mostra vagaroso. Eu vou ler nessa tradução, que é a tradução que mexeu comigo. Provérbios, que é atualizada. Provérbios. Desculpa que eu preciso ler nessa tradução. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Olha, por isso eu tenho várias Bíblias com várias traduções, e eu comparo e absorvo cada revelação. E olha o que diz aqui Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo, olha o que diz a palavra. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha o que diz a palavra. Se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Sabe o que eu vejo nesse texto? Se nós nos mostrarmos frouxos no dia da adversidade, isso entristece o coração de Deus. E foi exatamente quando Jesus virou para Pedro e a linguagem da sua boca: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que aceitou o medo, a mentira, o vento contrário? Eu estou aqui. Eu estou aqui, junto com você. A minha palavra. Meu Deus. Sabe, queridos, com isso eu encerro. Eu oro por vocês.
livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, diz o autor a carta aos Hebreus. E não somente o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se esperam, mas é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho que honraram a Deus, que agradavam a Deus. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, de maneira que aquilo que, não se vê foi feito do que aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pois, sua atitude em Deus ainda fala, porque a fé fala no mundo espiritual, ela mexe com o coração de Deus. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o translatara, visto como antes da sua translatação alcançou o testemunho de agradar a Deus. Ora, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Eu disse no começo que a fé é a chave para andarmos com Deus, andar no sobrenatural, mas também é a chave para agradar a Deus. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Ora, sem fé é impossível. A Bíblia diz que é impossível agradar. Então, para mim agradar a Deus, eu preciso crer. Eu preciso confiar. Eu preciso acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperavam a cidade que tem fundamentos, do qual o construtor é Deus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem teres recebido as promessas, mas vendo-a de longe, creram nelas, abraçando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos numa terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam o melhor, isto é, a celestial, pelo qual também Deus não se envergonha deles, de lhes chamar-se seu Deus, porque já lhes preparou
uma cidade. Homens dos quais, versículo 38, o mundo não era digno. Lamande que sou menale que fande que. 3 princípios. Ter uma palavra. Segundo princípio, confessar essa palavra. Acreditar nesta palavra. E agir um estilo de vida em comunhão com esta palavra, pelo qual nós vamos agradar o coração de Deus. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Levante as suas mãos. A unção invade a tua casa. A unção invade a tua casa. Meu Deus. Eu posso visualizar no meu espírito um rompimento. Um rompimento. Um rompimento na tua vida. Um romper em áreas específicas. Algo novo, Pai. Algo novo, Pai. Nos dê a palavra, Pai. Nos dê a palavra, Senhor. Nos dê a palavra, Pai. Enche os nossos corações, Pai, em fé a esta palavra, Pai, para que possamos reconstruir os muros da nossa cidade, a cidade da paz, para que não haja mais vergonha, medo, insegurança, enfermidade, miséria, adversidade, mas que o Senhor esteja presente, Pai, que possamos visualizar a manifestação da Tua glória, Pai, presente, e a Tua verdade presente. Eu libero saúde, eu libero, Pai, fé genuína, fé inteligente. Eu libero, Senhor, um desejo de ter a palavra. Eu libero, Senhor, um projeto de vida em sintonia com aquilo que o Senhor quer que façamos. Vem andar, caminhar, conquistar, possuir, ter experiência, ter relacionamento, ter exatamente a mesma fé ousada. Nós cremos, por isso confessamos. Nós cremos, por isso agimos e nos posicionamos. Vamos viver os melhores dias da nossa vida. Vamos viver os melhores meses da nossa existência. Vamos viver o melhor ano da nossa história, mesmo em tempo difícil. Nós vamos andar sobre as águas. Vamos andar com o céu aberto, vamos andar no sobrenatural, desfrutando da Tua presença perto de nós, dentro de nós. Queremos, ó Deus, ser o Teu tabernáculo vivente, Pai. Por isso eu abençoo os Teus filhos e libero graça e favor. Aprenda, meu querido, a andar em fé, pelo qual agradará o coração do Pai. E é isso que nós queremos, agradar o seu coração. Eu os abençoo. Não se esqueça, toda terça, toda quinta, todo domingo estamos aqui para te abençoar.
Nós temos na nossa loja virtual a maneira que você possa nos abençoar. E nós estamos fazendo promoção dos nossos livros, entre eles 100 dias, para que você alcance um romper, 100 dias. Nós vamos desafiar em 2021 que as pessoas que estão nos acompanhando leem a palavra no ano de 2021. Mergulhem no Logos de Deus para tirar do Logos o rema, a palavra específica. Então nós vamos fazer um projeto de vida para que você leia a tua Bíblia inteira no ano de 2021. Nós temos a nossa escola, nosso portal, que nós estamos trabalhando em outras escolas, a escola de cura, vamos trabalhar, queremos ensinar. E em janeiro, do dia 6 ao dia 10, é isso, meu? Dezembro. Do dia 6 ao dia 10, de domingo a quinta. Cada dia, um amigo meu, um profeta, uma profetisa estará ministrando uma palavra específica para 2021. E nós vamos fazer 5 dias, de domingo a quinta. Cada dia uma ministração específica sobre o recomeço, o projeto de vida, para te abençoar, você, sua família e todos os seus familiares. E eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas e vai nos surpreender. Nós estaremos orando por cada um de vocês. Vamos estar orando e jejuando. Serão 5 dias de oração, de jejum, de intercessão, de clamor e de palavra específica, palavra rema, para que nós possamos nos apegar a essa palavra e andarmos em fé e confessarmos em fé, para vivermos o sobrenatural e andarmos no sobrenatural. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Outra maneira de você nos abençoar, aqueles que querem nos abençoar como oferta. E eu louvo a Deus pela atitude do teu coração, de todo o meu coração. Não se esqueça que toda semente tem um DNA para o milagre. Como você pode fazê-lo? Aí está as nossas contas bancárias, que você pode escolher uma delas e liberar uma semente para nos abençoar. E essa semente plantada num terreno fértil vai produzir abundantemente. Sabe, nós vamos ministrar sobre a vida de Isaac. Eu estou estudando a vida de Isaac, é muito interessante, porque Isaac, ele plantou numa terra seca. Ele poderia comer a semente, como muitos fazem, mas ele não comeu a semente, ele plantou a semente. E a Bíblia diz que Deus o prosperou abundantemente. Não coma a semente, plante a semente. E você vai ter abundantemente para você e para ser um instrumento de justiça na vida de outros. Foi um prazer estar com vocês. Viva Cristo. Amamos vocês. Abençoamos sua semana. Abençoamos sua vida. Abençoamos seu trabalho. Abençoamos a sua casa. Shalom para todos. Viva Cristo.